Imaginemos que os pastores de hoje, os pregadores de hoje, estivessem no contexto de Jesus, ao fazer a multiplicação de pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como é que eles agiriam hoje, se estivessem no lugar de Jesus? Eles agiriam, número 1, omitindo o discurso de impacto, de confrontação ao interesse das pessoas apenas pela vertente assistencialista. Então as pessoas atuais, dos tempos atuais, as lideranças, os pastores, não usam o discurso da confrontação que Jesus usou. Ao contrário, se eles estivessem no lugar de Jesus hoje, eles teriam erguido um grande templo para abrigar os 5.000 homens e mulheres e crianças daquela época. Porque se nós perdermos a essencialidade do Evangelho de Jesus Cristo e colocarmos no lugar dela uma ênfase num discurso, em conteúdos, em temáticas para as quais Jesus não precisava morrer na cruz, nós estamos fugindo da essência do Evangelho. Jesus precisava morrer para você ensinar que uma mulher às vezes precisa falar mais do que o homem? É preciso que Jesus morrer na cruz do Calvário para poder ensinar que eu preciso saber o momento certo de falar as coisas com a minha esposa e vice-versa, que eu tenho que ter cuidado na maneira de lidar com as mulheres. E aí, eu fazer disso um ministério e, pior ainda, fazer disso um meio de sobrevivência, de criação de patrimônio. E aí ele vai dizer um versículo que muita gente gosta de usar, voltado para a dimensão humana, fora do contexto. Ele diz, porque Cristo é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Paulo não estava falando de você passar no concurso público, de você comprar um carro novo, de comprar uma casa nova, de você comprar um carro de colecionador. Paulo acaba de falar de um discurso da dimensão espiritual, de um projeto de Deus para a sua igreja no campo espiritual. Você acha que com a liturgia que a sua igreja pratica, que as igrejas em geral praticam, seja ela de qual perfil, o projeto político-pedagógico escrito por Paulo, a missão deixada por Jesus para a igreja, está sendo colocada em prática? Quantas vezes a sua igreja fez campanha de oração para que os maridos amem as esposas como Cristo ama a igreja? Quantas vezes a sua igreja fez campanha de oração para que possamos amar como Jesus amou? Quantas vezes a sua igreja convocou o jejum e oração para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 3? Quando foi a última vez que a sua igreja fez uma campanha, uma estratégia com um projeto educacional para desenvolvimento do caráter de Cristo, tendo como meta ser semelhante a Jesus? A Bíblia, ela é ou não é a palavra de Deus? Ela é na sua integridade ou não há negociação? Se você defender a Bíblia, defenda ela em todas as partes. Não defenda apenas naquilo que lhe convém, naquilo que lhe interessa. Está escrito lá, até que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso tem que ser alvo para a igreja. Deus, dois ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à estatura de varão perfeitos, à semelhança de Cristo Jesus. É projeto para os dois ministeriais. Quais são as ações que a sua igreja faz para que isso seja alcançado? Procure os cultos de libertação, os cultos de vitória, os cultos de discursos socioemocionais, para você ver a frequência. Vai ver a frequência da oração de intercessão da sua igreja. Vai ver a temática das orações da sua igreja. Vai ver as temáticas das campanhas da sua igreja. Vai ver as proposições de jejuns da sua igreja. Quais são os alvos da sua igreja? Quais são as metas da sua igreja? Quais são os projetos que a sua igreja tem para estabelecer Cristo na sua vida? Para estabelecer Cristo na vida das pessoas? E aí o que acontece? As igrejas fogem do projeto de Cristo. E aí, ao fugir do projeto de Cristo, assumem uma linha socioemocional, assistencialista. Querem abrigar os 5.000 homens e mulheres e crianças da multiplicação dos pães. Aqueles que estavam atrás de Jesus somente pelo pão que perece.
E aí fogem do projeto de Cristo para criar um projeto assistencialista. E aí cria-se necessidades, porque você precisa abrigar esse povo. Você precisa criar templos para abrigar esse povo, para que essas pessoas possam ouvir as palavras que elas querem ouvir, os incentivos que elas precisam ouvir, as motivações que elas precisam ouvir.